Tem. No site da PUC, né? Aí dá Tem pra no ver Rio Grande do melhor um Sul. pouco e tal. Aqui é mais pra dar uma introduzida no assunto mesmo, né? Depois é pra procurar lá e ler com mais calma. Até assim, uma coisa que eu queria saber se você chegou a comentar, porque nas aulas de música a gente tem uma especificidade que é a questão do som, né? Do barulho. Que acho que é um complicador na gestão aí, né? Precisa ter o professor de outra área tem um curso superior, a gente tem que fazer um MBA, é isso, não? Em gestão. Por aí. É uma questão que eu acho que a gente tem que aprender a lidar, né, cara? Porque, assim, eu participei muito de reunião de professores e a Prefeitura de Porto Alegre tem bastante professor de música. Ah, que legal. É uma particularidade. Não tem como no Rio, né? No Rio Uhum. de Janeiro tem professor pra caramba. Mas em Porto Alegre tem alguns tem um número muito significativo. E é muito comum que quando a gente se reúne, a gente tem essa coisa de reclamar do espaço físico. Uhum. Ah, não tem sala, não tem instrumento, não tem não sei o quê. E, cara, eu acho que a gente tem que desencanar disso, sabe? O professor de química não tem laboratório, sabe? Tipo, eu não tô falando que a gente não tem que lutar por sala. É Aham. maravilhoso. Só que os teus alunos precisam de uma aula espetacular agora. Agora, Eles precisam exato. de uma aula boa hoje, não daqui Aham. a 5 anos, quando você conseguir uma sala. Aham. Ou você conseguir 30 violões, ou o que quer que seja. Então, esses professores que eu pesquisei e essa experiência que eu tenho visto aí do pessoal, para a gente, a gestão de sala de aula é ainda mais importante. Ter uma formação em gestão de sala de aula é mais importante no sentido porque a gente lida com fontes sonoras o tempo todo e esse trabalho com as fontes sonoras precisa ser Organizado, né? não tem como a gente segurar a mão Aham. primeiro, né? Toca Uhum. mais baixinho. Não tem. Uhum. Então, a gente precisa organizar o nosso tempo para que quando haja performance com as crianças, seja o melhor possível, seja o Uhum. mais organizado e seja dure o menos tempo Com a maior qualidade possível, né? isso, dure menos tempo aquelas atividades que não são musicalmente significativas, sabe? Aham. Porque você passa um instrumento na mão de cada um, ou tá um tocando mesa, o outro tocando não sei o que, não sei o que Uhum. lá. Se você leva 15 minutos para começar o ensaio, Já aí era. o professor de história já enlouqueceu, sabe? Então, eu acho que Aham. nossa matéria-prima é som, beleza. Aham. E é maravilhoso o aluno explorar o instrumento dele, é sempre fundamental todas essas partes. Mas a gente tem que entender que a gente está num organismo, né? A escola é muito maior do que a aula de música. Uhum. E a gente precisa entender isso. Não entender no sentido de parar de fazer som, porque eles vão, Aham. obviamente que vão pedir. Mas quando fizer som, fazer som porque a gente sabe que aquilo vai ser proveitoso, sabe? Aham. Sabe que aquele ensaio, aquela exploração vai ser importante e aos poucos a escola começa a respeitar isso também, né? Aham. E ver que as práticas é, não são aquela maluquice, né? As maluquices são boas também, mas Aham. às vezes quando vai repetindo demais isso e a escola não percebe, não começa, não entende o que está acontecendo, fica mais difícil para eles apoiarem a aula, né? Uhum. Eu acho isso. Muito legal. E aí, assim, sempre no final, eu sempre pergunto pro convidado, assim, você falou aí dessa luta que a gente está tendo e tal, né, para conquistar mais espaços mesmo, né, mas a gente sabe que tem todo um processo, principalmente dentro da esfera pública, a gente vai ter que brigar primeiro para convencer o espaço público de que é necessário um espaço adequado, aí eles vão ter que, enfim, discutir, aprovar lei, fazer edital e não sei o quê, e aprova a verba, até chegar a verba, até construir, até ficar pronto e não tá exatamente como a gente queria. Isso, Enfim, dá para aí, contar aí uns 10 é, anos. Né? Então, a gente pois tem hoje a gente tem
Para mim são dois parceiros grandes, né, dos professores de música, que são os pais e os educadores de outras áreas, né? Então tem muita gente, por exemplo, professor de educação física, que às vezes faz algum trabalho que envolve música, que talvez sem saber ali está fazendo alguma coisa que desenvolve musicalmente. Tem os pedagogos, né, que trabalham com educação infantil constantemente com música, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre esses três atores, né, principalmente no desenvolvimento musical infantil e de jovens, né? Como é que você vê essa relação? Como é que você, principalmente para quem está assistindo, né? Às vezes o pedagogo ou o pai fala, não, mas isso é responsabilidade do professor de música, eu não posso contribuir. Como é que você vê essa relação, assim? Olha, eu falo um pouco na perspectiva da minha experiência, assim, né, de trabalhar em escola pública. Com o tempo eu fui aprendendo, eu vou chegar na sua resposta, mas com o tempo eu fui aprendendo que eu não sou professor de música, eu trabalho com música, eu sou professor da escola, que é bem diferente, assim, porque na escola ela tem uma série de demandas que vão para além dos saberes específicos lá, né? Eu ensinava a criança a lavar a mão, ensinava, né? Se ensina muita coisa, se ensina muita coisa ali, e inclusive a relação entre os diferentes sujeitos ali. Eu acho quem entende essa coisa de que você não é mais professor de geografia, de matemática, você é professor da escola e que você vai ajudar na medida do possível, eu acho que acaba se conectando um pouco mais e se permitindo conviver um pouco mais com os colegas. E não segurando o seu campo de estudo como se fosse uma coisa que ninguém pode mexer. Então, eu achava muito legal quando os outros professores queriam trabalhar música também. Maravilha, vamos lá, vamos fazer na sua perspectiva, né? E eu acho que você tem um papel bem importante nesse caminho. Todo o teu projeto do Musicopos, Musiped, tem ampliado essa visão. Algumas pessoas têm uma certa visão meio de reserva, né? Reservar a música só para os educadores musicais. E todo mundo ouve música, todo mundo faz música. Então, acho que você tem caminhado, contribuído para expandir um pouquinho esses limites, assim. E acho que quando a gente começa a lidar com a música como um saber que envolve todo mundo, né, que todos os professores trabalham, mas que a gente tem a nossa especificidade, eu acho que a gente consegue contribuir um pouco melhor. Você falou um pouco da coisa da legislação e tal, eu acho bem importante, acho fundamental todo o movimento que a gente teve, da ação parlamentar, do grupo que trouxe a lei 11769 e tal. Eu acho fundamental isso. Mas eu gosto muito de reforçar que o trabalho na escola é o fundamental, assim, né? A gente conseguiu colocar um cara lá, por exemplo, conseguiu colocar um professor na escola. Se esse cara não fizer um bom trabalho, o diretor não vai pedir um novo. Quando esse cara for passar para um outro lugar, ou se esse cara, sei lá, se aposentar, quando a experiência não é positiva, não é nem a lei. Às vezes é o diretor que pede, sabe? O secretário de Educação liga, olha, e aí, quem que vai pedir? Pede um de artes visuais. Quando veio o cara da música, assim, Então acho que eu falei isso já, né? Eu tenho batido bastante nisso. Eu acho que a gente não pode culpar tanto os outros. Culpar lei, culpar sala, culpar direção. A gente tem que fazer um bom trabalho, e quando a gente faz um bom trabalho, acaba o teu trabalho, alguém chama outro e vai chamando, porque a gente conquistou o lugar e vai... Então, acho que as duas frentes são importantes, né? Muito bom, cara. Muito legal. Acho que vai ser de bom proveito para quem está assistindo. E aí eu queria que, só para finalizar, assim, eu queria que você falasse onde que a gente pode encontrar o mestrado, né? A dissertação e tal. Não sei, o link é difícil, senão a gente coloca na tela ou eu coloco na descrição do vídeo. Dá para colocar também, mas está digitando no Google gestão de sala de aula, gestão
sala de aula na educação musical escolar dá conta. Eu tenho um perfil no academia.edu. Então daí legal. já tem todos os trabalhos, inclusive não só a dissertação, mas os artigos que vieram a partir da dissertação e tal. Então já tem uma discussão um pouco mais avançada e alguns artiguinhos de divulgação científica, assim, né? De professor para professor, né? Sem muito academicismo e tal. Que legal, muito bom. Eu vou colocar aí, depois você me passa o link, a gente põe na tela, põe na descrição, põe em todo lugar para o pessoal achar. Mas, valeu. Legal. Você tem algum outro recado, alguma coisa mais? Não? Só isso mesmo? Isso aí, bota uma blusa. Tá certo. Cara, muito obrigado mais uma vez. Bom, esse foi então mais um vídeo da série Educadores Musicais. Enfim, vou colocar os links aí na descrição do vídeo. Se você se interessou por esse tema, você pode também comentar, e é bem importante seu comentário para, enfim, aumentar essa discussão, que ainda eu acho que é uma discussão bem pouco discutida. É isso então, um abraço, até o próximo vídeo.